19 de abril de 1947, o dia em que a primeira mulher eleita deputada estadual em Pernambuco toma posse. O plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco fervilha em um misto de solenidade e tensão. O ar pesado carrega o cheiro da madeira polida dos móveis e assoalho, a fumaça dos charutos e o aroma de loção pós-barba. Dezenas de homens em ternos escuros preenchem cada cadeira, cada canto do recinto. Em meio àquele universo quase exclusivamente masculino, entra Adalgisa Rodrigues Cavalcante, 41 anos, mulher e comunista. A presença dela é uma ruptura silenciosa, um desafio manifesto às normas que até então ditavam quem poderia ocupar aquele espaço de poder. As poucas mulheres ali não são parlamentares, são serviçais e assistentes. Suas expressões variam entre curiosidade, reverência e, por vezes, um toque de espanto. Nenhuma delas parece preparada para o simbolismo histórico daquele momento. Adalgisa caminha com firmeza, o rosto determinado, os olhos focados. Ao chegar ao seu assento, acomoda-se com dignidade e ergue a cabeça. O murmúrio entre os deputados homens oscila entre sussurros desconfiados e olhares surpresos, alguns até de velado desdém. Mas Adalgisa parece não se intimidar. Desde menina, ela foi acostumada a se entender em ambientes políticos e a estar rodeada de homens poderosos. Nas reminiscências da infância, Adalgisa menciona o convívio com cangaceiros. Eles vinham toda segunda-feira, os cangaceiros. Dia de segunda-feira era o dia da feira lá de São Sebastião do Buzeiro. Eles me chamavam a menina. Quando eles chegavam, traziam um doce africano chamado beira seca, cocadas, essas coisas. E eu sentia por eles, gostava mesmo, me sentia por eles assim, uma atração de um óleo que eles usavam no cano dos rifles e das carabinas. Esse óleo era Oriza. Acabamos de ouvir o relato da própria Adalgisa no único registro fonográfico deixado por ela, uma entrevista concedida à pesquisadora Eliane Mouri Fernandes, da Fundação Joaquim Nabuco. Adalgisa, eleita pelo Partido Comunista com 2.305 votos, toma posse. Ela é a 27ª colocada entre os 55 parlamentares escolhidos para elaborar uma nova Constituição para Pernambuco, depois dos anos de ditadura de Getúlio Vargas. A Constituinte funciona de 19 de abril a 25 de julho de 1947, data em que é promulgada a Carta Magna Estadual. O parlamento eleito passa então à condição de Assembleia Legislativa e Adalgisa exerce o cargo até 14 de janeiro de 1948. A única deputada estadual por 9 meses. Ela e os demais parlamentares filiados ao Partido Comunista do Brasil têm os mandatos cassados. Olá, querida ouvinte, querido ouvinte. Esse episódio da segunda temporada do podcast Sagas Pernambucanas, uma brilhante pesquisa da nossa querida jornalista e apresentadora Clarissa Falbo, é totalmente dedicado à participação das mulheres na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Essa temporada comemorativa pelo aniversário de 190 anos da ALEP se chama Voz e Força do Povo. Eu sou André Zahar e dessa vez vou pedir licença para ficar ouvindo. Só ouvindo, amigo. Amiga, hoje o protagonismo é das mulheres e você, Clarissa, está com a importantíssima função de representá-las aqui. Muito que bem. Olá, pessoas que nos acompanham. Olá, André.
As mulheres, de fato, precisaram lutar muito e por muitos anos para conseguirem ocupar espaço não apenas na esfera política, mas em todas as áreas da sociedade. Nesses minutos de podcast, vamos lançar a merecida luz na trajetória de algumas mulheres que foram imprescindíveis para consagrar a presença feminina na Alep. Vamos conhecer mais sobre a primeira deputada pernambucana e, para isso, contamos com a valorosa ajuda da pesquisadora pernambucana Daiane da Silva Vicente, autora da dissertação de mestrado Atuação Política de Adalgisa Rodrigues Cavalcante, o comunismo feminino em Pernambuco, do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Alagoas. Durante a produção deste episódio, percebi como os registros sobre as vidas e as obras das mulheres são sutilmente, ou nem tão sutilmente assim, invisibilizados e esquecidos. É porque tem uma confusão de algumas datas, e isso também é muito normal quando vamos estudar a história das mulheres. As datas são muito difíceis de organizar, tanto que você deve ter observado que muitas, nesses sites, né, que falam um pouco da trajetória de Adalgisa, as datas estão todas alteradas, são datas diferentes, né? Isso, inclusive, foi uma das minhas preocupações com o desenvolvimento da pesquisa, de tentar entender, né, a data certinha que aconteceu tal acontecimento, ou pelo menos a questão do mandato dela, porque alguns dias foi 45, outros 46, 47, 48, outros foi na década de 30, os 50. Aí ficava um exagero, né, de entender quando foi que ela exerceu, né, o cargo de deputada estadual. Nesses pequenos detalhes pequenos grandes detalhes que a gente vê o apagamento mesmo, né, da história das mulheres. Impressionante. Claro que antes de Adalgisa vieram muitas outras mulheres, abrindo os caminhos. Se a gente for ampliar bastante essa linha do tempo, podemos chegar até Brites de Albuquerque, mulher que comandou a capitania hereditária de Pernambuco no século XVI. Mas não precisamos ir até o tempo das caravelas, né? Que tal voltarmos só até o século XIX? Você já ouviu falar em Maria Augusta Meira de Vasconcelos? Lá em 1890, muito antes da conquista do voto feminino, que só veio em 32, ela ousou se candidatar ao parlamento estadual. Já pensou? Para contar essa história, convidamos a professora e socióloga Fernanda França, que escreveu uma tese de doutorado no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal da Paraíba. Na minha pesquisa sobre Maria Augusta e na conversa com Fernanda, mais uma vez nos deparamos com a dificuldade de encontrar documentos e registros formais preservados das passagens das mulheres pela história. As mulheres, na verdade, a história das mulheres são histórias que muitas vezes elas são mais menosprezadas ainda, né? Se existe um certo descuido com a questão da preservação da história, de uma forma geral, na questão de quanto mais, né? Está dentro do campo periférico, né? Seja mulher, seja negra, seja questão de classe, são as questões que nos intercortam, mas há um maior esquecimento sobre a história dessas pessoas. E olha que estamos falando de mulheres brancas e de classes sociais mais favorecidas. Mulherada, não tem jeito. Nós mesmas temos que tomar a frente para diminuir esse apagamento. Para mim, foi sensacional elaborar o roteiro desse episódio. Traçar alguns paralelos entre as trajetórias dessas duas personagens tão pioneiras e corajosas, Adalgisa e Maria Augusta. Elas marcaram presença, cada um em seu tempo, para que nós possamos desfrutar de um status quo político e social mais avançado. Por meio de vários pontos dos caminhos de Maria Augusta e de Adalgisa, vamos percorrer momentos-chave da história da democracia no Brasil. E sim, não vou apresentar esse podcast sozinha, não. É verdade que uma mulher tem uma tremenda força de realização, mas quando a gente se junta, meu amigo, o mundo muda. Vou convidar nossa querida repórter da Rádio Alep, Isabelle Costa Lima, minha amiga e uma das vozes mais bonitas de Pernambuco e do Brasil, para nos acompanhar nesse passeio. Oi, Belle, bem-vinda, se achegue. Oi, Clarice, oi, André. Olá, você que nos ouve, obrigada pelo convite para apresentar com vocês o Sagas Pernambucanas, o melhor podcast em linha reta sobre a história de Pernambuco.
Uhul! E sim, Andresa, deixamos você e todos ouvirem com muito prazer e honra. Contamos sempre com o apoio de vocês. Gratidão, Clarissa. Bem-vinda, Isabelle. O microfone é de vocês. Arrasem aí nesse episódio em honra de Adalgisa, Maria Augusta e outras grandes mulheres desbravadoras da política em Pernambuco. Então vamos lá, fazer acontecer esse podcast, que é uma produção da Superintendência de Comunicação da Alep. Se estiver gostando, curte aí, segue a gente, avalia com 5 estrelinhas no seu tocador de podcast preferido e compartilha com as amigas, com os amigos, com os miglis. E qual o nome desse episódio? Divas da Política Pernambucana! Vamos conhecer um pouco da história de Adalgisa Rodrigues Cavalcante? Clarice, por que você não dá um resumão sobre ela de um jeito acessível à geração Z? Prometa. Jurou! Como boa milênio, vou dar o meu melhor. Pega o VT. Dame un grrr. ¿Un qué? Un grrr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grrr. ¿Un qué? Un grrr. Un grrr. Oi, divos e divas! Giz é braba, amores. Comunista raiz, véi. Quando o comunismo nem sonhava em ser trend no Brasil, ela já entregava tudo. E nos anos 1930 foi lá e deu o nome na Aliança Nacional Libertadora. Passada, chocada. Atuou na Organização do Levante de 1935 e foi presa, bebê, diversas vezes. Mas a babilônica não se abalou. Conseguiu se filiar ao Partido Comunista do Brasil em 1945, um dos períodos em que o partidão esteve funcionando na legalidade. E como uma verdadeira clean girl da democracia, foi escolhida para representar o PCB nas eleições para a Assembleia Constituinte de 1947. Main character. Apenas. Tá, Clarice. Se eu não te conhecesse, até achava que você era Gen Z, jurou? E olha que vamos ouvir os depoimentos da própria diva babilônica, clean girl da democracia, Adalgisa, em primeira pessoa, por meio da gravação realizada no dia 21 de julho de 1982, na residência dela, o apartamento 307, do edifício Inconfidência, na Avenida Martins de Barros, no bairro de Santo Antônio, Recife. Agradecemos à equipe da Fundage e à pesquisadora Eliane Mouri Fernandes, que a entrevistou por terem gentilmente cedido o material utilizado neste episódio. Já a trilha sonora que escutamos, fora as originais que a gente ouve em todos os episódios dessa temporada, é toda de mulheres brasileiras, a começar pelas músicas da compositora, instrumentista, maestrina e abolicionista brasileira Chiquinha Gonzaga, que viveu no Rio de Janeiro de 1847 a 1935. Esta que ouvimos agora é Atraente, composição de estreia de Chiquinha, que data de 1877 e aqui é executada pelo grupo Choronas. Qual o seu nome completo, Adalgisa? Adalgisa Rodrigues Cavalcante. Adalgisa, quando e onde você nasceu? Eu nasci em Glicério, aqui do sul do estado, não é? Antiga Paquivira, e que hoje volta a se chamar Paquivira. Quando, Adalgisa? 28 de julho de 1905. O local de nascimento de Adalgisa, a que ela se refere como Glicério e Paquevira, hoje é o município de Canhotinho, no agreste meridional de Pernambuco. Foi lá que ela conheceu os cangaceiros, Clarice? Ah, você ficou com isso na cabeça, né? O envolvimento da nossa personagem quando ainda era uma criança com integrantes desse movimento complexo de banditismo social,
ocorreu no município paraibano de São Sebastião do Umbuzeiro, a 330 quilômetros da capital João Pessoa, na região do Cariri paraibano. Há correntes da historiografia brasileira que entendem o cangaço como uma forma de resistência social e luta contra a opressão. Já outros estudiosos o classificam como crime organizado, sem qualquer orientação política e social. Fato é que entre o final do século XIX e o início do século XX, esses grupos armados praticavam roubos, saques, invasões e assassinatos. O sertão nordestino foi o principal palco do cangaço e Virgulino Ferreira da Silva, pernambucano de Serra Talhada e mais conhecido como Lampião, foi o cangaceiro mais conhecido. Filha biológica de Maria Madalena Rodrigues de Freitas Neves e Joaquim Justo Rodrigues de Freitas, Adalgisa perde a mãe aos 11 meses de vida. O pai a abandona e ela é adotada por um casal de tios, Silvio de Aguiar Campelo e sua esposa Amélia Campelo. Amélia era dona de casa e Silvio exercia a função de agente dos Correios. Ele estudou Direito, mas não chegou a concluir o curso devido a problemas de saúde. Teve uma doença respiratória e, por recomendação médica, precisou se mudar com a família do Recife para o interior. Com os pais adotivos, Adalgisa relata que morou no distrito chamado Olho d'Água dos Bredos, onde hoje é o município de Arco Verde, no sertão do Moxotó e em São Sebastião do Umbuzeiro. São de lá as recordações da infância. Na infância é essa vida de uma menina muito levada, vivendo tudo, ficando a par de tudo, querendo saber de tudo na minha infância e acompanhando os passos dos meus pais adotivos que eram políticos, acompanhava naquela época Dantas Barreto, a minha mãe era rosista e como eu disse aí, o meu pai dantista e sempre havendo aborrecimentos, discussões por causa desse negócio. Ela se refere aqui à polarização política entre o conselheiro Rosi Silva e Dantas Barreto, que agitou Pernambuco no início do século XX. Ou seja, o pai e a mãe de Adalgisa estavam envolvidos com as questões políticas da época. Silvio era apoiador de Dantas Barreto. Já Amélia se posicionava favorável a Rosi Silva na disputa política ao governo de Pernambuco em 1911. Dantas Barreto saiu vencedor, governando o estado até 1915. A gente fala disso no episódio passado, inclusive da guerra entre Rosi Silva e Dantas Barreto. Não ouviu ainda? Já adiciona aí na tua playlist. Pois era nesse clima que a Adalgisa crescia. E porque o pai adotivo dela se posicionava publicamente e era contrário aos políticos locais, tem a casa várias vezes invadida pelo grupo de cangaceiros comandado pelo advogado Augusto Santa Cruz. Naquele período, Santa Cruz exercia grande influência política na região. Adalgisa comenta ainda que o pai chegou a sofrer ameaças do bando liderado pelo famoso cangaceiro Antônio Silvino, o Rifle de Ouro. O Antônio Silvino era mais maneiroso, era um cangaceiro, né? Mas, em uma ocasião, ele mandou dizer ao meu pai, Silvio de Aguiar Campelo, meu pai adotivo, que ia fazer ele cortar uma baraúna enorme, uma baraúna secular, né? Com machado seco. Mas nunca foi. Agora, do grupo de Santa Cruz, né? Que não eram assim cangaceiros profissionais, eram cangaceiros formados através do prestígio do Dr. Augusto Santa Cruz, né? Desses cangaceiros, a última vez que esteve em nossa residência foi para matar o meu pai. Ele fugiu, né? E de lá nós tivemos que ir embora. Foi quando viemos aqui para Recife.
Em que ano, Adalgisa, você veio para cá? Em 1917 para 18. Adalgisa não teve muitos anos de estudo. Entra na escola aos 4 anos de idade, é alfabetizada e conclui a educação primária na Paraíba. Chega a prestar o exame de admissão no Recife, o teste de seleção para ingressar no que hoje seria a segunda etapa do ensino fundamental. Ela tinha planos de cursar a escola normal e se tornar professora, mas acaba se casando aos 16 anos e para de estudar. Acho que eu me casei nos 16 anos incompletos. Muito cedo, mas não era, Eliane, depois eu digo, não foi assim, é que eu fosse muito casamenteira, muito apaixonada, assim, circunstância de família, circunstância de vida, essa coisa toda, e então eu achei que devia me casar. Bem, em relação à cultura, eu não tenho cultura, eu tive apenas o exame de admissão feito aqui em Recife. Ah, agora quer saber quem estudou bastante? Foi uma das primeiras mulheres a se graduar em Direito no Brasil e foi orientando de Tobias Barreto? Ela mesma, Maria Augusta Meira de Vasconcelos Freire. E olha que tudo isso foi ainda no século XIX, em 1889, quando muitas mulheres mal tinham a autorização para saírem de casa. Aguarda aí que já a gente se aprofunda na luta de Maria Augusta para exercer a advocacia e participar da vida política da época. Quanto a Adalgisa, se casa em 1922 com Tito Tenório Cavalcante. Ele era de uma família de fazendeiros. Seu avô latifundiário teve 8 filhos e deixou uma fazenda para cada. Tito cresceu em uma dessas propriedades no distrito de Mimoso, no agreste central de Pernambuco. Atua como comerciante, mas seus negócios vão à falência. Então, ele se emprega como ferroviário. Viúvo, mas moço. Ele era mais velho do que eu, 10 anos. Ele foi casado com uma parenta, uma prima, passou 1 ano e 6 vezes casado. Não tinha filhos e no período de 7 meses me casei. Fui muito feliz. Vivemos 56 anos, não é? Uma vida, não é? A minha situação política causou muito transtorno na vida dele, emoções, perder promoções, uma série de coisas. Era ferroviário. Tito dá apoio incondicional à militância de Adalgisa. Eles mantêm um relacionamento cheio de afeto e cumplicidade. A pesquisadora Daiane Vicente diz que era raro o suporte do companheiro de uma mulher que fosse envolvida com política. O Tito ele sempre apoiou a vida política de Adalgisa. É interessante comentar que ele não tinha, né, esse envolvimento político partidário, ele não era militante do Partido Comunista, mas também não impediu a atuação de Adalgisa. E esse apoio do esposo, né, que Adalgisa recebeu de Tito Tenório Cavalcante, é algo que raramente encontramos na trajetória das mulheres militantes, né? Então, muitas mulheres militantes, principalmente ligadas ao Partido Comunista, né, quando seus maridos não tinham essa relação política, acabavam abandonando suas esposas. Então, a gente percebe que não aconteceu mesmo com a Adalgisa. Inclusive, todas as vezes que a Adalgisa estava presa, né, ele estava lá na porta da delegacia esperando a Adalgisa, estava lá tentando conversar com o delegado, né, quando é que vão liberar a minha esposa? O interesse de Adalgisa por política segue em ascendência. No mesmo ano de seu casamento, 1922, ela acompanha com entusiasmo o levante do Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu vou chamar até o nosso carioca de plantão, André Zaá, já que ele tem lugar de fala para contar o que rolou por lá. E ele está mesmo muito caladinho nesse episódio. Valeu, Clarice. Também conhecido como a Revolta dos 18 do Forte, essa é a primeira ação do movimento tenentista, que mais tarde revelaria a figura do jovem tenente Luiz Carlos Prestes, o futuro líder do Partido Comunista. Em 5 de julho de 1922, oficiais de baixa patente organizam motins no Rio de Janeiro, Mato Grosso e Niterói. Eles protestam contra o resultado das eleições de sucessão ao governo do presidente Epitácio Pessoa.
A disputa eleitoral ocorrida em março daquele ano envolve Arthur Bernardes, representante da oligarquia cafeeira de São Paulo, e Nilo Peçanha, apoiado pelos militares e oligarcas dissidentes do Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia. A agitação aumenta depois da prisão do marechal e ex-presidente Hermes da Fonseca. Ele criticou o processo eleitoral do qual saíra vitorioso Arthur Bernardes. O Forte de Copacabana, no Rio de Janeiro, então capital federal, é o principal foco da revolta. Sob a liderança de Euclides Hermes da Fonseca, filho do Marechal Hermes, e de Siqueira Campos, cerca de 300 revoltosos ocupam o local com a intenção de tomar o Palácio do Catete e colocar Hermes da Fonseca como presidente provisório até que o resultado da eleição, que estava sob suspeita de fraude, fosse recontado. O governo contra-ataca e muitos dos amotinados desistem da luta. Só resta um pequeno grupo de 17 tenentes e soldados insurgentes. Eles se veem obrigados a abandonar o forte, mas decidem dar continuidade ao plano e seguem a caminho do palácio. No percurso, ganham o apoio de um civil, chamado Otávio Correia. Os 18 do forte marcham pela praia de Copacabana dispostos a enfrentar as tropas do governo. No confronto, 16 deles são mortos. Eduardo Gomes e Siqueira Campos, ambos gravemente feridos, acabam presos. E é por isso que hoje, lá no Rio, nós temos um monumento em bronze de 2,5 metros em frente à rua Siqueira Campos, em Copacabana, que mostra o momento em que um dos revoltosos toma um tiro. Infelizmente, um levante que foi inglório, porque não teve apoio do povo, não teve apoio das massas e fatalmente teve que fracassar. Como todos são os movimentos que não têm apoio do povo, não têm apoio das massas. O movimento é derrotado, mas havia se instaurado uma crise irremediável na hegemonia da oligarquia da República Velha, e outras manifestações contrárias não tardam, como a Revolução Paulista de 1924 e a Coluna Prestes. Essa última é um movimento tenentista liderado por Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. Entre os anos de 1925 e 1927, a coluna reúne cerca de 1.500 combatentes e percorre 25 mil quilômetros pelos rincões desse Brasil. Eles pleiteiam apoio popular para forçar a renúncia do presidente Arthur Bernardes e para a realização de reformas sociais e políticas. Adalgisa conta que a atuação da Coluna Prestes a influenciou a se filiar formalmente ao Partido Comunista do Brasil. Através da epopeia da Coluna Prestes, contando ainda com a informação do saudoso companheiro Agostinho Dias de Oliveira e outros ferroviários. Por intermédio do meu saudoso companheiro, fui ligada ao referido grupo. Foi ele, o meu companheiro, o portador do Manifesto Comunista lançado ao povo brasileiro, no qual o Prestes declarava sua adesão ao Partido Comunista Brasileiro. Formalmente, filiei ao Partido Comunista Brasileiro em 1945, mas já situando desde a minha participação no Socorro Vermelho. O Socorro Vermelho Internacional funcionava como uma espécie de cruz vermelha política. Tinha o objetivo de prestar ajuda financeira, moral e jurídica a militantes comunistas e suas famílias, vítimas de perseguições e prisões. A organização também auxiliava nas atividades de agitação e propaganda. Seu auge ocorreu entre 1932 e 1933. Um pouco antes disso, no ano de 1930, depois de várias manifestações que demonstram o descontentamento de parcelas da população à República Velha, o processo culmina com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.
O presidente Washington Luiz é deposto e o presidente eleito naquele ano, Júlio Prestes, impedido de assumir o governo. Vargas, gaúcho, fica em segundo lugar nas eleições realizadas em março de 1930. Ele representa uma oposição à política café com leite e à contínua sucessão de governantes que representavam os interesses de São Paulo, produtores de café, e Minas Gerais, fornecedores de leite. O vice da chapa de Vargas é o governador da Paraíba, João Pessoa, assassinado em 26 de julho daquele ano. É justo a morte de João Pessoa, o estopim do movimento que leva Vargas à condição de governante. Embora o crime tenha ocorrido por desavenças políticas locais, a morte de João Pessoa ganha repercussão em todo o país. Tá aí uma sugestão para os nossos colegas da Assembleia da Paraíba produzirem um podcast Sagas Paraibanas. Na primeira temporada do nosso, que a gente fala da adesão da Paraíba à Confederação do Equador, deu para ver que eles são um povo de muita luta também. Vão ter boas histórias para contar. A ascensão de Getúlio Vargas no poder tem inúmeras consequências políticas, como a ditadura do Estado Novo entre os anos de 1937 e 1945. Mas também é na era Vargas que alguns avanços sociais importantes ocorrem, como, por exemplo, o voto feminino no Brasil. Chama as amigas pra afrontar. O ano é 1932. Finalmente, as mulheres brasileiras conquistam o direito de votar em 24 de fevereiro. Aquele mês de fevereiro, aliás, é marcado pelo ineditismo. No carnaval daquele ano, ocorre o primeiro desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro e a Estação Primeira de Mangueira é a primeira campeã do concurso. Dá-lhe Estação Primeira, me leva que eu vou, sonho meu, atrás da verde e rosa, só não vai quem já morreu. Foi mal, me empolguei aqui. Não deu pra segurar, pode voltar. Arrasou! Viva a Mangueira! Eu sei que o samba não devia ser esse, mas tudo bem. Foi no gogó. Bom, mas voltando a 1932... Vargas, por sua vez, segue como presidente provisório sem muita vontade de convocar eleições ou promulgar uma nova Constituição. Como a moralização do processo eleitoral no país e a reforma eleitoral tinham sido compromissos assumidos por ele na Revolução de 30, um dos primeiros atos do governo provisório é a criação de uma comissão de reforma da legislação. O trabalho resulta no primeiro Código Eleitoral do Brasil. O Código cria a Justiça Eleitoral, institui o voto secreto, faz referência pela primeira vez aos partidos políticos e, claro, a nova legislação estabelece que as mulheres podem votar e ser votadas. Depois de muita luta, o sufrágio feminino é realidade no Brasil. Já o sufrágio universal ainda não. O código excluía os analfabetos do processo eleitoral. Verdade. As transformações são lentas, as mulheres que o digam. Se a gente pensar que lá em 1890, Maria Augusta de Vasconcelos já estava esticando a cordinha e se candidatando a deputada estadual, mesmo sem direito ao voto... Vamos contar a história dela agora? Bora! Eu soube da existência de Maria Augusta Meira de Vasconcelos Freire pelo livro Presença Feminina, da escritora pernambucana Luzilá Gonçalves Ferreira. A publicação foi editada pela Alep em 2002. Obviamente, fiquei curiosa. Como uma mulher do século XIX ousa se candidatar a deputada, gente? Fiz o que qualquer jornalista faria no meu lugar. Corri para a internet e só sosseguei quando encontrei uma boa fonte. A professora Fernanda França, que tinha acabado de defender uma tese de doutorado sobre Maria Augusta. Oi, professora, eu sou jornalista, então assim, eu sou meio treinada para conseguir falar com as pessoas e me conectar com as pessoas. E aí eu acabei achando, vi uma publicação da universidade no Instagram, falando da sua defesa de tese em dezembro. Tentei localizar por lá, mas não consegui. Dei um Google e saí procurando. E aí tinha um contato. Aí eu fiquei, nossa, será que tá atualizado? Vou tentar para conseguir falar com ela.
Se eu não tivesse conseguido por esse contato, eu teria entrado em contato com alguém da universidade, da UFPB, até conseguir localizar, porque eu achei que realmente era uma coisa muito interessante o seu trabalho sobre Maria Augusta, que a gente precisava falar com a senhora. Aí foi dessa forma, pela internet. Essa foi a mensagem de áudio que enviei para a professora Fernanda, que tinha ficado um pouco perplexa com o fato de uma jornalista entrar em contato com ela assim do nada para saber sobre a tese que ela tinha acabado de defender sobre uma mulher pioneira na política institucional do país. Maria Augusta é uma mulher de elite, né, pernambucana, que esteve entre as primeiras mulheres a entrar na Faculdade de Direito de Recife. Na verdade, ela é a 4ª mulher a se bacharelar, né, da 2ª turma, porque tivemos uma turma que antecedeu ela, que tem as 3 primeiras bacharelas, né, que é a Maria Fragoso, a Delmira Secundina da Costa e a Maria Coelho. Então, assim, ela vem na 2ª turma e se bacharela em uma turma separada em 1889, né? Ela já tem uma importância muito grande, assim, porque ela faz parte dessa primeira leva. É a última bacharela orientada pelo Tobias Barreto, né? Tobias Barreto, ele orientou as 3 primeiras bacharelas. Ele fez uma defesa muito importante, né, da educação feminina na época, que era algo super novo. E Maria Augusta, ela tem um diferencial porque ela, além de fazer toda a luta pelo direito ao trabalho, né, ela também vai entrar na luta pela educação e, além do exercício da magistratura, ela vai tentar se candidatar. Na verdade, ela chega a se candidatar, né, a deputada pelo estado de Pernambuco. Maria Augusta nasce no Recife em 1872. É filha de Joaquina Coelho e do capitão Ascêncio Minervino Meira de Vasconcelos. Ele era dono do Colégio Meira, na Rua da Imperatriz, e proporciona a melhor educação possível à filha. Maria Augusta pratica equitação e esgrima, fala várias línguas, estuda música e literatura, e é a 4ª mulher a se graduar em Direito no Brasil. Não apenas se forma como aluna laureada da Faculdade de Direito do Recife aos 17 anos, como também quer, obviamente, exercer a profissão de advogada. Como era de se esperar, encontra resistência, mas não se abala. O Brasil tinha acabado de se tornar uma república, deixando para trás a monarquia. Diversos setores da sociedade, como militares, oligarquias agrícolas e grupos urbanos, demonstravam insatisfação com Dom Pedro II, o imperador. A abolição da escravatura em 1888 mexeu com os interesses diretos da elite rural. A vitória na Guerra do Paraguai, em 1870, havia fortalecido o exército que reivindicava melhores salários e mais participação política, e o ideário republicano andava nas cabeças e estampava jornais país afora. Então, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca lidera o golpe militar que derruba o gabinete ministerial e depõe o imperador. O carioca José do Patrocínio, também grande abolicionista, proclama a República na Câmara do Rio de Janeiro. É nesse contexto de mudanças políticas que Maria Augusta decide solicitar ao Marechal Deodoro, máxima autoridade da recém-criada República, um posicionamento a respeito do direito dela de exercer a profissão para a qual tinha se qualificado. E ainda tinha um apelo novo, que era a questão da República, né? Isso aí estava dentro do período de 1890, que estava na construção da Primeira República, e ela vai chegar a mandar uma carta para o Marechal Deodoro, não uma carta apenas, ela publica essa carta, na verdade, né? Ela faz requerimentos, né? Por que essa República não me dá o direito de estudar, me dá o direito de formação, porque ela tinha um título, ela tinha um diploma, mas ela não poderia exercer esse trabalho. E aí ela faz, eu posso pagar meus impostos, mas eu não posso exercer algo que foi concedido, né, graças ao meu mérito. Ela quer saber quais as funções que, como bacharel, pode exercer e pede que se dê à questão uma resolução definitiva. O documento chega até a instituição que seria hoje a Ordem dos Advogados e, depois de muitas discussões, a resposta é negativa. E a justificativa? Pífia.
O direito brasileiro é baseado no direito romano. Em Roma, as mulheres não exerciam a advocacia. Logo, ela não se conforma e leva a discussão aos jornais. A mulher que se forma e julga-se com forças para as grandes lutas deve, mesmo por seu pudor e acatamento, cumprir com os deveres da missão que exercer, de modo que isente-se de censuras e increpações, vindo assim o cargo que estiver sob sua jurisdição a uma perfeita realidade. Maria Augusta argumenta que o título de bacharel conferido às senhoras é uma realidade e a mulher tem tanta capacidade intelectual quanto o homem. Ela pode negociar de acordo com a lei e a ordem do reino que lhe proíbe esse exercício é caduca, anterior à época em que as mulheres passaram a se matricular em cursos superiores. A República já vigorava no país e uma nova Constituição estava para chegar. Maria Augusta passa a se posicionar na imprensa pelo direito ao voto feminino. Outras mulheres em todo o Brasil fazem o mesmo. No sul do país, o ministro do Interior, José Cesário Alvim, é consultado por um conselho distrital sobre o direito das senhoras ao voto. Novamente, a resposta é negativa. O jornal recifense à época publica a seguinte nota em abril de 1890. Por telegrama de 21 do corrente mês, submetestes à decisão deste Ministério a consulta que vos dirigiu a Comissão Distrital de Itabapoana, inquirindo se deve incluir na lista eleitoral algumas senhoras que o requerem. Em resposta, cabe-me declarar que o regulamento eleitoral vigente, assim como a legislação anterior, não cogitam de conferir às mulheres o direito de voto. Saúde e fraternidade. José Cesário Alvim. Nas páginas do Jornal do Recife, Maria Augusta escreve um longo artigo intitulado Uma Decisão Injusta. Se recorrer-se à Constituição do Império Decaído, vê-se do artigo 92, parágrafo 1º, que aqueles que adquirem títulos científicos gozam de todas as prerrogativas que lhes conferem os mesmos títulos, e a Lei número 3029 os dispensa da prova de renda para que possam ser eleitores. Se recorrer-se à boa razão, donde devem emanar as leis bem constituídas, ver-se-á que Sua Excelência certamente não encontrou base em que se fundasse para aquela decisão. Em resposta, o jornal A Lanceta, que tem entre os integrantes de redação vários colegas de faculdade de Direito, a aconselham a abrir um curso em que se melhorasse a arte culinária. Vê se pode. O livro Presença Feminina, da Luzila Ferreira, faz uma crítica, que eu vou ler aqui, e concordo em gênero e número grau quando ela diz que esse artigo é paternalista e misógino. Vamos ler um trecho. Dar à mulher o direito de voto é dar-lhe a liberdade de tagarelar sobre política, fazer-lhe a concessão de arengar as massas sobre a carestia dos gêneros e a calvície dos homens. Enquanto o lar, despovoado, fica um deserto, sem a poesia do amor, sem o doce aconchego dos filhos, sem a voz suave e meiga da esposa dando bálsamo para as mágoas do homem. Sério, gente, foi mal ter emprestado a voz pra reproduzir esses comentários ridículos. O cara gastar tempo, papel e tinta pra publicar um troço desses, preocupado até com o que as mulheres poderiam falar da calvície dele em público, revela uma masculinidade frágil, eu acho. Fico só imaginando a Maria Augusta tendo que aguentar essa baboseira enquanto lutava com toda a seriedade pra exercer a função que ela escolheu. Amigo, acho que é nesse momento que ela fica fula da vida e começa a pensar seriamente em disputar a eleição. Ela deve ter entendido que se as mulheres queriam ser titulares de direitos, elas mesmas tinham que elaborar as leis que estabelecessem esses direitos. Não tinha outro jeito. Maria Augusta, ela começa a dizer da sua intenção de se candidatar. E aí tem todo esse debate dentro em vários jornais, né? As mulheres podem se candidatar. Como é que elas podem se candidatar se elas não podem votar? Porque, assim, o alistamento já era barrado no alistamento, mas a possibilidade de se candidatar, ela vai tentar quebrar essa lógica, né? De tipo, eu não posso votar, mas aqui eu posso tentar me candidatar. Ela conseguiu achar uma brecha jurídica para possibilitar a candidatura. Nas eleições do final de 1890, ela ousa apresentar candidatura para deputada estadual. Naquela época, a legislação determinava que, entre aspas, eleitor era todo cidadão
que tivesse renda líquida anual não inferior a 200 mil réis. Os cidadãos, habilitados com diplomas científicos ou literários de qualquer faculdade, academia, escola ou instituto nacional ou estrangeiro, não precisavam nem provar que tinham essa renda. Ela era presumida. Já que as mesas eleitorais barravam a solicitação das mulheres que queriam votar, Maria Augusta simplesmente pega o seu diploma de doutora advogada e vai registrar logo sua candidatura, porque desmantê-lo pouco é bobagem. E lá vai ela dar a notícia da sua candidatura nos jornais, que ela é dessas, ousada, intelectual e midiática. Adoro! Tenho em mente ser candidata à próxima eleição e desde já apresento aos meus bons patrícios os protestos de minha eterna gratidão pelos sufrágios que para este fim me houverem de prestar, certos de que hei de me esforçar pela prosperidade deste país, principalmente desta minha terra natal, o quanto me couber. Mesmo sabendo que não ganharia, porque as mulheres não podiam votar e o apoio do eleitorado masculino seria escasso, ela entende que é necessário lançar a candidatura e ir até o fim. E ela não estava entre os últimos, até porque muitos tiveram só o seu próprio voto, né? O seu próprio voto. E não foi o caso dela. E ela, então, a ideia é que ela seria a última colocada porque ela não teria nem sequer o seu próprio voto. E ela teve 3 votos. Né? Obviamente que ela não foi eleita. E é muito interessante a fala que ela faz de não ter sido eleita e de saber que não ia ser eleita. E esse é um discurso que ela faz. Eu sei que eu não vou ser eleita, mas eu não estou aqui, assim, a minha candidatura não é para que eu seja eleita. A minha candidatura é para abrir o caminho das possibilidades. É para abrir o caminho de que as mulheres podem se candidatar e que elas podem receber voto. Maria Augusta Meira de Vasconcelos é de fato uma mulher pioneira na história do poder legislativo do estado de Pernambuco. Já pensou que se hoje nós mulheres votamos, nos posicionamos politicamente, exercemos nossas profissões, podemos fazer faculdade e sermos eleitas deputadas, governadoras e presidentas do Brasil? Foram mulheres como Maria Augusta que sonharam com isso séculos atrás. Maria Augusta, Anísia Floresta, Josefina Álvares de Azevedo, Berta Lutz, a lista é grande. Foram muitas sufragistas precursoras. Valeu, divas do voto feminino! Certo, amiga, mas qual é o seu sonho visionário para as mulheres das futuras gerações? É pra sonhar assim, bem ousado, que nem as mulheres do século XIX? Gosto! Meu sonho de mulher libertária. Podem me chamar de utópica, de romântica, visionária do século XIX, não me importo. Mas o meu sonho é que não haja mais feminicídio. Já pensou? Um total de 0 ocorrências de mulheres mortas só pelo fato de serem mulheres. A gente chega lá. E o seu, Migues? Agora quem divará sou eu. Bom, eu sonho que todas as famílias, independente dos formatos e configurações que tenham, sejam respeitadas nas suas peculiaridades e que possam ter seus direitos reconhecidos. Boa, Mig, muito boa. Toda família merece existir e ser respeitada. E a gente perguntou à deputada Débora Almeida, do PSDB, que atua na Alep hoje, que sonhos visionários ela tem para o futuro das mulheres na política. Ouve só. Uma das coisas que eu desejo muito, assim, é que as mulheres possam chegar, né, no exercício do seu mandato, né, serem respeitadas, né, respeitadas com direito à voz, com direito à fala, com direito a se posicionar, a serem consultadas das decisões e não apenas informadas, né, e principalmente, né, serem respeitadas como políticas, como mulheres, né, e que a violência, né, política de gênero que existe, ela passe a ser realmente conhecida pelas mulheres, né, pelas políticas, mas também pelos homens. E a gente possa, com isso, com esse conhecimento, né, e com essa punição para os infratores, a gente possa ter um ambiente menos hostil e mais atrativo
para que mais mulheres estejam participando, que a gente possa ter efetivamente, não por cotas, mas pelas oportunidades que vão ser construídas para que a mulher chegue, né, se candidate com chances, né, e com oportunidade de fazer a pré-campanha, a campanha, né, e conquistar os votos, né? Então eu sonho muito por esse momento, né, que seja mais fácil para as outras que vão vir depois de mim. Arrasou, deputada! Que assim seja. Voltando a Maria Augusta, em 1892, aos 20 anos, ela se casa com Mário Freire, intelectual e famoso charadista dos almanaques literários, que bombavam naqueles tempos no Brasil e em Portugal. Ela mesma também se dedica à produção de charadas e poemas ritmados. Mas é claro que ela também continua dando a letra na imprensa. Se torna uma das redatoras do jornal O Lírio, que circulou no Recife entre 1902 e 1904. A publicação é escrita somente por mulheres, tendo como redatora-chefe Amélia de Freitas Bevilacqua. Tem algumas pesquisas que eu vi que a Amélia Bevilacqua fazia às vezes questão que ela não escrevesse, porque ela não era, a escrita da Maria Augusta não era bem vista para a venda dos jornais, né? Prejudicava a venda dos jornais, porque ela tinha uma forma de posicionar e de escrever de forma agressiva, às vezes com muito sarcasmo. Acabei de ver aqui, ó. Às vezes muito sarcasmo, e as pessoas também colocavam a ideia de que ela era muito arrogante, e isso fazia com que, por exemplo, dentro do Lírio ela acabava trabalhando mais na parte da redação, né, por trás. De acordo com a pesquisa da professora Fernanda França, Maria Augusta tem 3 filhos e termina os dias em Portugal. Já o sonho dela de se candidatar começa a se tornar realidade no final dos anos 1920. A Lei Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte de 1927 já permite que mulheres votem e sejam votadas, e em 1929, Alzira Soriano é eleita a primeira prefeita do país, no município de Lages, a 128 quilômetros de Natal. Já no resto do Brasil, A reforma eleitoral de Vargas autoriza o voto feminino em 1932. Yeah! Mas nada dele convocar eleições, nem para a Assembleia Constituinte e muito menos para presidente, né? Aí os paulistas dão, digamos, um incentivo. As elites paulistanas que se opõem à centralização do poder conclamam a Revolução Constitucionalista de 1932. Em 23 de maio daquele ano, a morte de 4 estudantes paulistas em um protesto contra o governo federal é a gota d'água para o começo dos combates no dia 9 de julho. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. MMDC. Após 4 meses de luta, os revoltosos são derrotados pelas tropas do governo federal. Mas, no ano seguinte, ocorrem as tão esperadas eleições para a Constituinte. A votação começará às 8 horas da manhã e prosseguirá até final. Chegando o eleitor à sessão que lhe foi designada, receberá uma senha que lhe indicará a ordem pela qual votará, exibindo o seu título e aguardando no recinto o momento de sua chamada. As mulheres podem votar e ser votadas para elaborar a nova Constituição do país. E sim, finalmente temos a primeira deputada federal, Carlota Pereira Queiroz. Só deu tu, Carlota! Não tô nem acreditando até que enfim, galera, mulheres! Carlota era médica de São Paulo e fica muito conhecida durante a Revolução Constitucionalista de 32. Durante o conflito, Carlota assume a coordenação do Departamento de Assistência aos Feridos. Quando vem a eleição, a doutora Carlota consegue a 3ª maior votação do estado de São Paulo, a bagatela de 176 mil votos. Apenas se garantiu, hein? Ei, mas e a Dalgisa? A Dalgisa corre para tirar o título e votar, claro.
mas não está lá muito satisfeita com o governo Vargas. Ela quer mudanças mais profundas que atendam às camadas populares. Vai lutar por isso e, como toda revolucionária que se preze, acaba pagando com a própria liberdade. A pesquisadora Daiane Vicente comenta sobre a contradição entre os avanços sociais e a dura repressão ao comunismo durante a era Vargas. A própria Adalgisa diz que ficou muito animada quando as mulheres conquistaram o direito de votar e tratou logo de tirar o título de eleitora. Naquele momento, o presidente era Getúlio Vargas. Então, o governo de Getúlio Vargas é marcado por conquistas como o voto feminino, mas também é marcado pela ditadura do Estado Novo, onde todos os direitos conquistados anteriormente vão ser retirados. A Adalgisa é impactada pela ditadura, principalmente por causa de seu envolvimento com a ANL, Aliança Nacional Libertadora, o Levante de 1935. Então, ela foi constantemente monitorada após essa participação no Levante de 1935. A Adalgisa ela foi perseguida e também foi presa durante a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Em 1935, ela se filia à recém-criada Aliança Nacional Libertadora. Esse movimento político de esquerda não era um partido, mas uma frente de esquerda de oposição ao governo, que reunia intelectuais, militares e socialistas. O presidente de honra da ANL era Luiz Carlos Prestes, comunista a essa altura já bastante conhecido pelas andanças da coluna Prestes. O programa da Aliança Libertadora era um programa democrático, um programa que agradava ao povo e que agradou também ao partido, e por isso, com eles nos entrosamos com os aliancistas. Eu quero notar que eu também era aliancista. Eu filiei, fui trabalhar no diretório, angariando adeptos, visitando de casa em casa, falando. A Adalgisa já está completamente envolvida com as ações do Partido Comunista, mas só vai se filiar oficialmente em 1945, em um dos períodos em que o PCB não estava funcionando na ilegalidade. Por enquanto, as reivindicações aliancistas são o não pagamento da dívida externa, o anti-imperialismo, a nacionalização dos serviços públicos, a diminuição das jornadas de trabalho, aumento e igualdade salarial e distribuição de terras. A ANL é logo fechada pelo governo em julho de 1935, com respaldo na Lei de Segurança Nacional, e passa a atuar na clandestinidade. Em novembro de 1935, ocorre um levante apelidado pelas autoridades e mídia da época de Intentona Comunista. Foi uma tentativa fracassada de golpe liderada pela ANL, com o objetivo de derrubar Vargas e tomar o poder. O levante eclode no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e no Rio de Janeiro, mas é mal organizado e rapidamente debelado. Em 1935 veio a Revolução Nacional Libertadora, da Aliança Nacional Libertadora, que chama aí a reação de Intentona Comunista, e que não foi. Sim, nós comunistas participamos porque o programa nos agradava. Mas não era um movimento comunista. Depois do início da rebelião em Natal, a Adalgisa é convocada a participar do levante no Recife. Ela recebe a visita de um integrante da ANL com as coordenadas da sua missão: realizar 2 comunicações para auxiliar os combatentes, telefonar para um gráfico e solicitar que reunisse os companheiros e passar um recado a alguém não identificado que a estaria esperando no Cais do Abacaxi, nas proximidades do Mercado de São José. Ela consegue falar com o gráfico, mas não encontra ninguém no cais. A atuação na ANL e a participação no levante de 1935 são o motivo da primeira prisão de Adalgisa. Em abril de 1936, ela se apresenta ao secretário de Segurança de Pernambuco, Malvino Reis Neto. Fomos até a secretaria, lá chegando para tomar o vinho, como eu digo aí, muito raivoso, parecia um cão raivoso, olhos injetados, olhos vermelhos. Perguntou: quem é a dona da Adalgisa aí? Prontamente: sou eu. Eu disse: vamos acertar as contas.
Tenho graves denúncias contra a senhora vai me dizer tintim por tintim. Eu digo, veremos. Eu não posso dizer o que eu não sei, é que eu vou dizer. Tenho graves denúncias. Depois, passei 15 dias incomunicável. Naquela época, no Brasil e em todo o mundo, o cenário é de instabilidade política, sobre a influência de duas ideologias bem distintas, o comunismo e o fascismo. O comunismo vinha ganhando força desde a Revolução Russa de 1917 e representava uma alternativa ao capitalismo. O fascismo crescia com o surgimento de regimes nacionalistas e autoritários, como o de Benito Mussolini na Itália e o de Adolf Hitler na Alemanha. No Brasil, essas correntes estão representadas pela ANL, de Adalgisa, associada ao comunismo, e pela Ação Integralista Brasileira, movimento de extrema-direita ultranacionalista e inspirado no fascismo. Essa polarização vai ser utilizada por Getúlio Vargas, que tinha sido eleito indiretamente presidente em 1935, para instaurar a ditadura do Estado Novo em 1937. A gravidade da situação que acabo de descrever em rápidos traços está na consciência de todos os brasileiros. Era necessário e urgente optar pela continuação desse estado de coisas ou pela continuação do Brasil. Entre a existência nacional e a situação de caos, de irresponsabilidade e desordem em que nos encontrávamos, não podia haver meio termo ou contemporização. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. Acabamos de ouvir o pronunciamento de Vargas feito em 10 de novembro de 1937. Ele bota querosene na fogueira do medo do comunismo com a divulgação de um falso documento que alegava a existência de uma conspiração vermelha para tomar o poder. O Plano Cohen foi a desculpa perfeita para fechar o Congresso Nacional, outorgar uma nova Constituição autoritária e centralizadora e se manter no poder como ditador até 1945. Eu acho que o Estado Novo foi um dos períodos mais negros até então que passamos. Prisões, deportações, toda série de perseguição foi feita no período do Brasil Novo. Foram 15 anos de miséria, foi uma nuvem negra que se abateu sobre o povo brasileiro. Pois é, veio o Estado Novo e a democracia brasileira ficou empastelada até 1945, quando Getúlio finalmente renuncia. O desgaste e a redução do apoio depois de 15 anos no poder, as contradições do governo, a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e até mesmo o panorama internacional com o término do conflito eram um solo favorável para o florescimento de uma democracia representativa no Brasil. Os presos políticos são anistiados e as organizações partidárias voltam à liberdade, inclusive o PCB. No final de 45, são convocadas eleições para a presidência da República e para o Congresso, que vai iniciar os trabalhos como a Assembleia Constituinte. E a Adalgisa Cavalcante, a nossa diva da democracia, faz o quê? Sim, ela se filia ao PCB e se candidata. A primeira eleição que a Adalgisa disputa e perde é para a Câmara Federal. Ela é a primeira candidata mulher de Pernambuco a disputar o cargo de deputada federal. O estado só consegue eleger uma deputada federal em 1978. É Cristina Tavares, pelo MDB. Naquele pleito de 45, o PCB de Pernambuco apresenta 19 candidaturas e consegue eleger 3 representantes para a Constituinte Federal: Agostinho Dias de Oliveira, Alcedo Coutinho e Gregório Bezerra. Gregório
tem uma votação expressiva de 14.341 votos. Já Adalgisa fica em 6º lugar entre os comunistas e ocupa um cargo de suplência. Eurico Gaspar Dutra é eleito presidente. É o início de um período democrático que dura 19 anos. O Congresso elabora a 4ª Carta Constitucional da República. A Constituição dos Estados Unidos do Brasil é promulgada em 18 de setembro de 46. E chega a hora de as unidades federativas criarem as constituições estaduais. Então são convocadas eleições para as Assembleias Constituintes em todo o Brasil para o dia 19 de janeiro de 1947. E Adalgisa dá o nome, inaugura a participação das mulheres no parlamento pernambucano em grande estilo. Adalgisa fica em 27ª entre as 55 vagas, com 2.305 votos. E integra a bancada histórica de 9 representantes do PCB na Assembleia Constituinte de Pernambuco. Além dela, o PCB tinha lançado outras 2 candidaturas femininas naquelas eleições. Cândida de Carvalho Maranhão, que era a candidata do Comitê das Mulheres Pró-Democracia, e Júlia Pereira de França. Outra militante sobre a qual, alerta de apagamento feminino, não restaram informações ou registros. O PSD, Partido Social Democrático, e a coligação da UDN, União Democrática Nacional, PDC, Partido Democrata Cristão, e PL, Partido Libertador, são as 2 maiores bancadas naquele ano. Mas para aprovar as cláusulas constitucionais e posteriormente os projetos de lei, é necessário conseguir o apoio dos 9 comunistas eleitos. O mais votado entre eles foi Davi Capistrano da Costa, um cearense que havia lutado na Guerra Civil Espanhola e na resistência contra os nazistas na França. Além dele, elegeram-se Rui da Costa Antunes, Valdur Cardoso de Aguiar, Amaro Francisco de Oliveira, José Leite Filho, Francisco Antônio Leivas Otero, Eleazar Machado, Etelvino de Oliveira Pinto e Adalgisa. Éramos 9, fiel da balança. Éramos o fiel da balança. O PSD só levava com a nossa ajuda. E apresentar na feitura da Carta Magna muita coisa, muitas coisas democráticas que queríamos inserir na Carta, fomos torpedeados naquela época. Nós fazíamos a política de seguimento com seguimento não digo em princípios, em ideias, em seguimento com o PDS. A nova Constituição Estadual é aprovada em 25 de julho de 1947 e os parlamentares prosseguem os trabalhos como Assembleia Legislativa. Ao todo, o mandato de Adalgisa tem 9 meses de duração. Já em maio de 47, o registro do PCB é cancelado pelo Tribunal Superior Eleitoral por conta da denúncia da Procuradoria da República de supostas irregularidades no estatuto do partido e do caráter internacionalista da instituição. Em dezembro, os 9 deputados comunistas de Pernambuco têm os mandatos cassados. O importante é que durante esses meses, Adalgisa mostra que veio. Já durante a campanha, nas páginas do jornal Folha do Povo, periódico do partido, ela exalta a importância do voto feminino, que já correspondia a uma parcela significativa do eleitorado e poderia ser decisivo para pôr fim à crise da época, percebida pela insuficiência de dinheiro para comprar alimentos e custear a criação dos filhos. Adalgisa se coloca como a dona de casa que sabe das dificuldades enfrentadas para o sustento das famílias e relaciona a luta pelos direitos das mulheres à luta contra o latifúndio e o capital estrangeiro. A pesquisadora Daiane Vicente fala sobre o apelo narrativo desse lugar de fala de dona de casa comunista, ocupado por Adalgisa. Então, tem muitos discursos de Adalgisa que você pega na Folha do Povo, né, que a Adalgisa vai dizer: eu como dona de casa, eu entendo esses infortúnios que as donas de casa, que as mulheres pernambucanas estão lidando,
com a alta dos preços dos alimentos, né, as dificuldades para arcar com essa questão da educação dos filhos. Então, tem muito isso, é por isso que eu acabo problematizando na minha pesquisa o que é ser uma dona de casa comunista, né? O que é ser uma dona de casa ligada ao Partido Comunista, porque a gente entende que não é uma dona de casa como hoje nós entendemos, que é uma mulher que só está preocupada com os afazeres domésticos. Uma dona de casa ligada ao Partido Comunista é uma mulher politizada. Essa era a situação de Adalgisa. Inclusive, tem discursos dela na Assembleia que ela vai falar isso. Hoje eu venho aqui falar mais como dona de casa do que uma deputada. É um apelo, sabe? Tem essa questão do drama, né? Essa questão muito apelativa, né? A situação das mulheres, que inclusive foi o público com quem mais Adalgisa dialogou. Nada de trade wife, Mores. Aqui é dona de casa comunista, bebê. A primeira ação que Adalgisa faz quando assume como deputada é publicar um convite na Folha do Povo, direcionado principalmente às donas de casa e também a outros interessados, com o objetivo de discutir as reivindicações que vão ser apresentadas no parlamento. Ela quer usar a prerrogativa do cargo público que ocupa para atender às demandas da parcela da população com quem mais dialogou, as mulheres. Adalgisa assume a presidência da Comissão de Redação de Leis. O colegiado é responsável por revisar a ortografia, a coerência lógica e os aspectos formais de redação legislativa das proposições antes da promulgação. Ela também é autora de projetos de lei e requerimentos às autoridades pernambucanas e sobe várias vezes à tribuna para fazer discursos. Um dos discursos mais mencionados nos infelizmente poucos registros da passagem de Adalgisa pela Alep é o pronunciamento feito por ela em 28 de abril daquele ano, 47, ainda durante os trabalhos da Assembleia Constituinte, em defesa da Casa dos Estudantes de Pernambuco. Adalgisa expõe a situação da entidade de apoio estudantil, que presta assistência a 180 estudantes dos cursos colegial e superior, com alojamento e alimentação. A instituição está em dificuldade financeira e a verba que arrecada com festas e cobrança pelo uso do refeitório não é suficiente para a continuidade do atendimento oferecido. Adalgisa finaliza afirmando que, como representante do povo de Pernambuco, é seu dever defender uma instituição como a Casa do Estudante e apresenta um requerimento compartilhado com os demais constituintes. Eu me lembro bem que na época da Constituinte, ainda não era projeto, eu fiz uma indicação para a casa de uma ajuda financeira para a Casa do Estudante de Pernambuco. Eu não botei estudante pobre, estudante de Pernambuco. Nessa tive uma votação unânime e um adendo do deputado Manuel Valadares, da UDN, e ainda propôs uma ajuda de 50 contos naquela época, 50 cruzeiros, de todos os deputados. Adalgisa também é autora do projeto de lei número 251, aprovado em 12 de dezembro de 47. A proposição cria cadeiras de ensino primário no município de Barreiros, na Mata Sul, e em Lagoa dos Gatos, no Agreste de Pernambuco. Ou seja, por conta da lei proposta por Adalgisa, 3 vagas para professora do ensino fundamental são abertas. Uma no distrito de Puiraçu, hoje São José da Coroa Grande, próximo a Barreiros, e 2 em Lagoa dos Gatos, uma na zona urbana e a outra no distrito de Lagoa do Souza. Ela também denuncia os baixos salários que as professoras primárias que trabalhavam em escolas do interior do estado recebiam e vai fundo na crítica, abre aspas, seus vencimentos equiparam-se ao que recebem os tratadores de cavalos, fecha aspas. Adalgisa é ainda a autora de um projeto que autoriza o governo a conceder abono familiar às mães que exercem função pública estadual. Esse benefício, na época conhecido como salário família, só era direito dos homens até então. Houve um trabalho meu em que pedia, naquela época, que quando o marido era funcionário público, a mulher, professora ou funcionária pública, não tinha direito ao salário de família. Então, com esse meu trabalho, foi votado quase por unanimidade, transformou-se em projeto de lei.
Esses são os 2 projetos mais mencionados nas fontes de pesquisa, mas houve outros ainda. Por exemplo, a proposição que autoriza o governo a conceder uma subvenção anual de 20 mil cruzeiros à Liga Camponesa de Iputinga, no Recife. Naquele final da década de 1940, as ligas camponesas são uma criação recente do Partido Comunista para organizar os trabalhadores rurais. A classe conservadora ainda não associa o termo à subversão e ameaça. Isso só passa a acontecer alguns anos depois, com a atuação dos trabalhadores do Engenho Galileia, na zona rural de Vitória de Santo Antão, no Agreste, e a figura do advogado Francisco Julião. Vamos falar deles no próximo episódio do podcast Sagas Pernambucanas. Ao defender o projeto na Alep, Adalgisa explica que a Liga Camponesa da Iputinga é uma sociedade composta de pequenos agricultores e que, por meio dessa associação, muitas pessoas aprendem a ler e conhecem os métodos empregados na agricultura. O trabalho legislativo da primeira deputada de Pernambuco vai de vento em popa, até que... No dia 10 de janeiro de 1948, apesar de inúmeros protestos, um projeto que decreta a cassação dos mandatos dos parlamentares eleitos pelo Partido Comunista do Brasil é aprovado na Câmara dos Deputados. 8 meses antes, o Tribunal Superior Eleitoral já havia cancelado o registro do PCB. O presidente da República é o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que em 1935, ainda durante o governo provisório de Getúlio Vargas, tinha comandado a repressão ao levante comunista no Rio de Janeiro, em Natal e no Recife. Depois disso, ele foi ministro da Guerra de Vargas, mas ficou contra a participação do Brasil ao lado dos aliados na Segunda Guerra Mundial, passando a atuar fortemente para o fim do regime ditatorial. Acabou expulso do ministério em 1945 e se candidatou nas eleições presidenciais de dezembro daquele ano. Dutra vence o pleito com 3.351.507 votos e assume o governo em 31 de janeiro de 1946, juntamente com a abertura dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte. Democracia, lembra? Pois é, mas aí vem a decretação da ilegalidade do PCB. Dutra também rompe relações diplomáticas com a União Soviética. Aquela trend antiga do anticomunismo que sempre volta. Mas o cancelamento do registro não elimina a influência dos comunistas entre o povo. Em Pernambuco, nas eleições municipais do final de 1947, por exemplo, eles concorrem por outras legendas e o eleitorado se mantém fiel. No Recife, são 12 vereadores entre os 25 assentos da Câmara. Em Olinda, os ex-PCB formam a maior bancada. Em Jaboatão, o médico Manuel Rodrigues Calheiros se elege prefeito por meio da aliança com o Partido Social Democrático e consegue levar o mandato até o fim, apesar do clima tenso. A 14 de janeiro de 1948, através da Resolução número 1 da Mesa da Assembleia Legislativa de Pernambuco, publicada no dia 16 no Diário do Poder Legislativo, em face do artigo 2º da Lei Federal número 211, foram extintos os mandatos dos deputados Davi Capistrano da Costa, Francisco Antônio Leivas Otero, Rui da Costa Antunes, José Leite Filho, Eleazar Machado, Etelvino de Oliveira Pinto, Valdo Cardoso de Aguiar, Adalgisa Rodrigues Cavalcante, Amaro Francisco de Oliveira, eleitos sob a legenda do Partido Comunista do Brasil. Depois que a Câmara dos Deputados declara extintos os mandatos dos parlamentares do PCB, Adalgisa e os outros integrantes da bancada comunista da Alep são depostos. Ela conta que um deputado de outro partido a avisou antes para que se preparasse. Na cassação dos mandatos, todos nós fomos presos. Aliás, tem aí uma coisa que eu quero registrar, que nas antevésperas da cassação dos mandatos, um deputado que se dava muito comigo do PSD veio e disse: olha, Adalgisa, você não fica em casa por esses dias, porque vocês vão ser caçados e presos e tomar destinos ignorados. Não houve isso. Nós fomos presos, chegamos todos 9 lá na secretaria. Depois tivemos com o chefe de polícia daquela época, não estou lembrada. E da secretaria passamos poucas horas
De lá seguimos a pé ao Palácio do Governo, né? Ao Palácio do Governo. Naquela época estava como governador, como ainda hoje acontece, que o presidente da Assembleia, na vacância do governador, quem assume é o presidente da Assembleia. Isso é constitucional. Fomos até lá, de lá todos foram para as suas residências e não houve mais alteração. Dá para perceber, ouvindo a Dalgisa nessa entrevista para a pesquisadora da Fundagem, Eliana Mauri Fernandes, que a ex-parlamentar já mostrava alguma dificuldade de lembrar de nome e datas. A conversa foi gravada em 1982. A Dalgisa estava às vésperas de completar 77 anos e a memória já falhava em alguns momentos. Mas ela ainda lembrava de forma muito nítida de algumas passagens da vida, como, por exemplo, o período mais longo que esteve na prisão, depois do golpe de 1964. A gente falou desse período com a pesquisadora Daiane Vicente. Essa prisão de Adalgisa, no período da ditadura civil-militar, né, que vai acontecer em 1966, é decorrente das atividades de Adalgisa como deputada estadual. Então, a gente lembra aí que uma das justificativas para o golpe era a ameaça comunista. Né? Então, a Adalgisa foi deputada pelo Partido Comunista. Então, 19 anos depois, né, dela ter sido eleita de um cargo que ela nem chegou a concluir, né, ela foi acusada de desenvolver atividades subversivas, né, que era esse o termo que eles usavam para se referir aos militantes comunistas, né, que o que eles faziam era uma atividade subversiva. Ela deveria pagar por esses crimes. Eu não ia nem aprofundar muito nas explicações sobre o regime ditatorial civil-militar que vigorou no país de 1964 a 1985. Até porque o próximo episódio do Sagas Pernambucanas é todinho dedicado a esse tema. Perde não, vi? Mas por questões pedagógicas de letramento político, resolvi falar. Ou melhor, pedir para ela, a historiadora e professora Bruna Benning, explicar bem direitinho esse período de suspensão da democracia no Brasil. E eu vou usar a definição da filósofa Marilena Chauí, que é uma referência em estudos sobre política e traz uma definição bem completa sobre ditadura. Então, primeiro, o que é ditadura? A ditadura é um regime político não democrático. Segundo, por que ele não é democrático? Porque impede a participação popular e a liberdade de escolha. Como ele faz isso? Ele faz isso sempre privilegiando algum grupo e fundamentando-se em autoritarismo e supressão de instituições que garantam direitos. Ou seja, é um estado de características totalmente contrárias ao que se define como democracia. Às vezes, quando eu estou dando aula sobre o tema, os meus alunos e alunas me perguntam qual foi a pior ditadura da história. E eu sempre respondo que não tem como responder essa pergunta, porque é como perguntar onde teve a pior escravização. Não tem como comparar uma situação que oprime. Opressão e falta de liberdade é ruim, seja onde for. Então, como comparar a extensão da imposição da falta de direitos sobre os indivíduos? Se imagine aí, num mundo onde lhe faltam direitos. Não tem como romantizar. Então, aquele período de experiência democrática brasileira, que iniciou-se em 46, foi completamente interrompido. E por que falamos também em regime militar para esse período? Porque foi exatamente um grupo militar que estava dentro do Estado que encabeçou a tomada de poder através de um golpe e tomou o poder de forma ilegal. E por que era ilegal? Porque desrespeitava a regra constitucional de 1946, que era clara e exigia eleições diretas. Daí chamarmos também de golpe de Estado. E aí, quando você começa, já desrespeitando a lei maior, que é a Constituição de um país, que tinha sido debatida e promulgada no momento democrático, o cenário que vai se montar é um cenário de repressão e de violência indiscriminada. E pior, institucionalizada desde seu início. Ficou preciso, Clarice? Você entendeu? Amiga, Bruna consegue ser mais didática, até que aqueles vídeos do TikTok que explicam temas complexos com cachorrinhos caramelos e gatinhos fofinhos. Para outras informações sobre a ditadura de 64, favor ouvir o episódio 5 dessa segunda temporada do meu, do seu, do nosso podcast Sagas Pernambucanas.
pois é nesse contexto ditatorial que Adalgisa recebe ordem de prisão no final de 1964. Mas ela não se entrega imediatamente. Passa 9 meses foragida, vivendo clandestinamente em cidades do interior com parentes e amigos, pessoas simpáticas à causa. Por conta de problemas de saúde, ela resolve voltar para casa, no Recife, e passa a viver escondida em um quarto no primeiro andar da residência. Um dos relatórios do DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, órgão da polícia política com a função de reprimir movimentos contrários ao regime, mostra como Adalgisa foi enquadrada a partir de categorias morais das condutas socialmente estabelecidas para as mulheres da época, para além de sua atuação político-partidária. Bem que Dona Adalgisa, já se aproximando dos seus 60 anos assaz vividos, poderia estar ao lado do seu marido, cuidando do bom velho, fazendo tricô, ouvindo novelas, mas qual que prefere andar por aí afora tramando contra tudo e contra todos? Tem jeito não para Dona Adalgisa. Enquanto isso, seu Tito se encontra sozinho, septuagenário, diabético, precisando mais do que nunca da sua companheira para lhe fazer um chá, prover nos seus achaques e cantando para si mesmo. Ela saiu e nunca mais voltou. Diante das provas colhidas do inquérito, não se faz preciso invocar o sistema de São Tomé para de sã consciência afirmar estar Dona Adalgisa incursa nas penas dos artigos 9º e 10º da Lei de Segurança Nacional, tornando-se oportuna a decretação da sua prisão preventiva da aludida lei. A residência da Adalgisa recebe visitas constantes de policiais à sua procura. Os agentes cumprem ordem do delegado do DOPS de Pernambuco, Álvaro da Costa Lima. Adalgisa consegue escapar das investidas, refugiada em seu quarto, até que um dia... Quando foi um belo dia, por volta de 12 horas, bateram na porta. Aí meu velho disse, é a polícia. Pelo batido, pela estupidez, parecem mais coices de cavalo, né? Sou muito... eu fui, refugiei no quarto, sentada na cadeira. Quando entra um policial conhecido, diz para o meu velho, seu Tito, está me conhecendo? Aí o velho disse, não, eu sou filho do seu Raul, lá da farmácia. Era tão amigo do senhor, tão amigo da Dona Adalgisa. Cadê a Dona Adalgisa? Ele disse, eu não sei. Aí eu, a essa altura, eu saio e digo, Valdinho, não faz, não cria, não faz as minhas custas. Não se valorize as minhas custas. Eu estou aqui e jamais iria me apresentar à Secretaria de Segurança Pública livre e espontaneamente. Fui, chegando lá, fui ouvida, não fui maltratada. Maltrato que eu sofri de 6 noites, me acordarem, é um maltrato moral de me levantar meia-noite, 2 horas para me ouvir. Porque 3 depoimentos foram tomados pelo Álvaro da Costa Lima, irritadamente retiravam o papel da máquina e diziam, isso não é depoimento. E assim, até que chegou o dia, eu disse algumas coisas, como tem no meu depoimento, e não podia ser acusado, apenas procurando me defender, é claro, até que fui enviada a um pastor, a colônia de mulheres. Adalgisa conta na entrevista à pesquisadora Eliana Fernandes que em todas as suas passagens pela polícia jamais sofreu torturas físicas. Foi vítima, sim, de torturas morais e psicológicas e presenciou um episódio de tortura a uma companheira de luta. A próxima fala de Adalgisa descreve essa ocorrência. Eu nunca sofri de uma agressão física e sim moral. Nomes de baixo calão, como isso é natural dele, não vou dizer de todos, tem alguns ganha-pão, não é? Mas ali de sujeitos classificados, não é? E assisti torturas. Eu assisti a companheira do companheiro Zé Francisco de Oliveira, a senhora já de uma certa idade, vieram com ela, os tiros vieram com ela, mataram em cima do birô e deram uma palmatória. Eles tinham uma palmatória, deram no solar dos pés, deram,
que quando desceram, ela saiu levada pelos outros. É notável que a Adalgisa não tenha sido torturada fisicamente. A tortura física e a violência de gênero contra as mulheres eram expedientes comuns para reprimir os movimentos contrários. O relatório da Comissão Nacional da Verdade, elaborado por um conselho de juristas, cientistas políticos e psicanalista e uma equipe de especialistas de diversas áreas, traz um capítulo inteiro sobre a tortura e outros sobre violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças e adolescentes. O objetivo desse documento, produzido de 2012 a 2014, é examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas na ditadura e assim efetivar o direito à memória e à verdade histórica para promover a reconciliação nacional. O relatório da Comissão Nacional da Verdade está disponível para leitura na internet. Se você quiser acessá-lo, é só dar um Google. Teve uma coisa que chamou a minha atenção quando eu estava pesquisando sobre essa passagem mais longa de Adalgisa pela prisão em 1966, na colônia penal feminina do Bom Pastor, no Recife. É o relato da própria Adalgisa de que foi bem tratada no cárcere. O presídio era administrado pelas religiosas da congregação de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor. As freiras católicas, apesar de subordinadas ao Estado, tinham certa autonomia para regular o funcionamento da prisão. Elas atuavam com a finalidade de ensinar um ofício às detentas e reeducá-las conforme o ordenamento do apostolado católico. A própria Adalgisa conta como se sentia bem no Bom Pastor. As irmãs boas, as irmãs não ligam nem fazem provocação, nem mais referência à preso política. Nessa fase, encontrar você é um estudante de Direito e a Maria Celeste, que participava das ligas camponesas. E tudo correu nesse ambiente. A princípio, eu lia muito, eu alfabetizava 8 presas e depois fui trabalhar no jardim, fazendo um trabalho no jardim. Deu mesmo comigo, eu adoro as flores, adoro as plantas. Depois fui trabalhar com a magistério, a diretora lá dos trabalhos de idosos, confeitaria. E a pesquisadora Daiane Vicente endossa que essa prisão não foi sentida por Adalgisa como algo tão ruim. Ela acaba colocando, né, que não parecia ser algo, muito ruim para ela, né? Ela aproveitou, né, ela poderia, claro, teve mulheres naquele período que passaram por situações horríveis, né, de torturas, com estupros, né, como é o caso da Dilma, que passou. Mas, por um lado, a Adalgisa teve um pouquinho de sorte por causa disso. E tem uma questão que ela chama a atenção. Ela diz que é o status quo, né? Que era porque, como ela era presa política, ela achava que ela também estava tendo um tratamento diferenciado por ser uma presa política. Isso era o que ela acreditava. Pois foi isso que me chamou a atenção. Esse status de presa política que a Adalgisa acreditava ter e que lhe confere um tratamento diferenciado na prisão em plena ditadura. Peguei algumas informações de contexto sobre a história da colônia feminina do Bom Pastor na dissertação de mestrado em Direitos Humanos pela UFPE de Jailton Gonçalves dos Santos, mas não consegui encontrar fontes que tenham estudado especificamente a relação das freiras com as presas políticas, a orientação política dessas freiras. Fiquei só pensando como Pernambuco foi um lugar de florescimento de comunidades eclesiásticas de base, do trabalho de Dom Helder Câmara e de movimentos progressistas da Igreja Católica, como a Teologia da Libertação. Se isso tudo não justificaria uma, digamos assim, identificação político-ideológica entre as religiosas do Bom Pastor e a Adalgisa. Mas só coisa da cabeça de uma jornalista que passou meses debruçada nas histórias dessa personagem. Foi mesmo, né, Clarice? A Adalgisa virou tua best melhor amiga, não foi?
Belle, a Dalgisa entrou na minha cabeça de um jeito que chegou a um ponto em que eu já estava imaginando as sugestões dela para esse podcast. Que músicas ela gostaria que entrasse na trilha, quem ela gostaria que fosse entrevistada, essas coisas. Quer dizer que ela até falava com você, Clarice? Não vou dizer isso. Senão vão me internar como faziam com as mulheres do século XIX, né? Jamais. Mas teve um dia, um sábado, eu tava com os amigos passeando em Olinda, bem de boas, zero vibe trabalho. Aí, sentei em alguma calçada olindense para tomar uma cerveja e na rodinha de conversa, alguém perguntou o que eu fazia da vida. E que eu disse que era jornalista da Alep. Um senhor que estava do meu lado contou que uma tia dele também tinha sido da Alep. Não! Sim! Ele era sobrinho de Adalgisa, Belle. Tu já pensasse, em plena minha folga, a Dalgisa me fez encontrar com o sobrinho dela desse jeito inusitado. Pois começamos a conversar, quanto que estou pesquisando sobre a Dalgisa, a primeira deputada. Ele é Jô Sobreira, filiado e militante do PCdoB há muitos anos. Fico impressionado com o tanto que eu sei a respeito da sua tia Gal. Obviamente, pego o contato, peço uma entrevista com alguém da família, quero algum detalhe sobre a vida pessoal de Adalgisa. Mas a filha adotiva, Maria Brito, já havia falecido. A sobrinha mais próxima de Adalgisa não se empolgou para falar. Nem o próprio Jô, apesar da minha insistência. Poxa, Clarice. É assim mesmo, né, Mig? Vida de jornalista. Mas ele me mostrou uma foto digitalizada que guarda com carinho no celular. Na imagem, em preto e branco, aparecem o pai de Jô, que se chamava Josino, o filho de Jô, Jean-Claude, quando era ainda um bebê, hoje ele tem 54 anos, o marido de Adalgisa, Tito, que descobri que a família chamava de Titão, porque era um homem bem grande e forte, como eu vi na foto, e a Adalgisa, ou Gal, como ela era chamada pela família. Achei legal me deparar tão ao acaso com esse registro íntimo da nossa personagem. Caramba, muito massa. Pois voltando à trajetória dela... Adalgisa passa um ano na detenção do Bom Pastor. Seu Tito constitui um advogado para tirá-la de lá, o Dr. Soares Vieira da Cunha. Sem sucesso. O Dr. Soares também vai preso, inclusive. Quem consegue pôr Adalgisa em liberdade é nada mais, nada menos que a advogada pernambucana Messi Albuquerque, a maior advogada de presos políticos do Nordeste. Conhecida como Lady Tempestade, ela atuou em aproximadamente 500 casos. No processo de Adalgisa, Mércia trabalhou em conjunto com o Dr. José Paulo Cavalcante, comunista, deputado estadual por 2 mandatos e vereador do Recife. E aí a gente chama a pesquisadora Daiane Vicente de volta para ela falar da vida de Adalgisa depois da prisão. Depois desse momento em que a Adalgisa ela sai da prisão, né, depois ali dessa prisão de 1966, a Adalgisa ela acaba se afastando da vida política. Né? Ela já está com uma idade avançada. A Adalgisa já é uma senhora, né, com idade avançada, já tem alguns probleminhas de saúde, então ela se afasta de vez, só que, como ela coloca na entrevista, ela diz que se mantém informada sobre os acontecimentos políticos, né, por meio de quê? Dos jornais. Enfrentar leões, enfrentar, passar por cima de uma coisa que tá no lugar da outra. É impressionante como a Adalgisa segue bem informada sobre os acontecimentos políticos durante esses anos de, digamos, aposentadoria. Na entrevista à Fundagem, ela comenta, provocada pela pesquisadora Eliana Fernandes, cada fato histórico relevante, as eleições de prefeitos, governadores e presidentes da República, a atuação dos diversos grupos políticos. Ela segue refletindo sobre tudo o que se passa no Brasil e mundo. Devia realmente gostar de ler os jornais. Será que ela ia gostar de ouvir os Sagas Pernambucanas, Clarice? Poxa, amiga, espero que sim. Seria uma grande honra, hein? A mulher que entrou sozinha no Palácio Joaquim Nabuco como primeira deputada da história de Pernambuco. Fico imaginando como ela se sentiu, abrindo as portas da Alep para tantas outras mulheres. De fato, uma diva da política pernambucana. Adalgisa morre em 1998, aos 90 anos de idade, deixando um legado de pioneirismo e coragem. E hoje, hein? Com
Como devem se sentir as parlamentares que estão atualmente exercendo o mandato de deputada estadual, quase 80 anos depois da estreia de Adalgisa na Alep? A gente perguntou à deputada Rosa Amorim, do PT, e ela falou sobre a necessidade de mais mulheres no poder no legislativo estadual. Nós somos 49 parlamentares dessa casa e tem apenas 6 mulheres ocupando uma cadeira legislativa. Isso é muito pouco. Isso é nada. E entrar aqui, já que é para a simbologia da entrada, e ver realmente, né, um mundo de paletós, de ternos, e a gente, no meio disso, tem uma estrutura que também, de alguma forma, é violenta para nós. Óbvio, né? A gente se impõe, dialogamos, fazemos política, articulamos, estamos dentro desses espaços, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que essa estrutura não foi feita para nós. Então, eu digo que a sensação é isso, precisamos de mais mulheres nesse espaço. Mais mulheres na Alep! Já pensou, seus ouvintes do nosso podcast se inspiram nas histórias de Maria Augusta e de Adalgisa Cavalcante e resolvem entrar para a política, se candidatar a um cargo de deputada, de vereadora, de presidenta. Ou dirigente sindical, presidenta do Grêmio Estudantil, conselheira tutelar, se engajar na defesa dos direitos das mulheres. Vão dizer que é sonho de senhoras do século XIX, Clarice. São só ideias que a gente deixa no ar. Esse foi mais um episódio da segunda temporada do podcast Sagas Pernambucanas, Força e Voz do Povo. Uma singela homenagem da equipe da Superintendência de Comunicação da Alep a essas mulheres pioneiras na política. Agradeço imensamente a Isabelle Costa Lima por dividir comigo a locução dessa Saga das Mulheres. Eu que agradeço. Muito bom poder contar um pouco da história de mulheres tão importantes e imprescindíveis. Foi um prazer. Quero agradecer ao nosso companheiro de todas as aventuras, o jornalista André Zahar. Sem ele, esse projeto do podcast Sagas Pernambucanas simplesmente não existiria. Tudo isso um dia foi apenas um sonho de mulher do século XIX na cabeça dele. Valeu, André! Valeu, Clarissa. Você também está acreditando desde o começo nesse projeto, por isso eu te agradeço muito também. É nóis! Esse teu roteiro já entrou para a história da comunicação pública. Valeu, Belle, obrigado também por ter embarcado nessa saga com a gente. Sonho que se sonha junto é realidade. Então bora sonhar, homens e mulheres, com um mundo com mais igualdade de gênero e que as sementes plantadas por Adalgisa e Maria Augusta e também por Leonor Porto e Olegária Carneiro da Cunha, de quem a gente já falou no episódio 2 dessa temporada, sigam germinando. Pois esse podcast mostra que as mulheres têm um papel fundamental em todos os episódios da história de Pernambuco e do Brasil, apesar de tanto apagamento e invisibilização. Eu termino aqui agradecendo a todas as companheiras e companheiros da Superintendência de Comunicação que colaboram e sonham junto a essas sagas, e principalmente a você, ouvinte, que está aqui presente com a gente. Valeu e até a próxima! Valeu, meu povo. Belle, muito obrigada, amiga. Valeu, obrigada. Não esquece de recomendar o podcast Sagas Pernambucanas para todo mundo e de dar aquela curtida nos perfis da Rádio Alep nos tocadores de podcast. Inscreva-se também no canal da TV Alep no YouTube. Por hoje é isso. Um beijo e até a próxima. Beijo! O podcast Sagas Pernambucanas, Voz e Força do Povo é uma realização da Superintendência de Comunicação da Assembleia Legislativa de Pernambuco por ocasião das comemorações de 190 anos da Alep. A coordenação geral do projeto é de André Zahar, responsável pela pesquisa e pelo roteiro desta edição. A locução teve a participação de Clarissa Falbo, responsável também pela produção dos Sagas Pernambucanas. A edição de som e a sonorização é de Vinícius Costa e Danilo Cavalcante, que também participa das dramatizações. Davi Nascimento é responsável pela trilha sonora. A pesquisa deste projeto teve o apoio da Biblioteca da Alep e da Superintendência de Preservação do Patrimônio Histórico do Legislativo.
A trilha sonora desta edição usou trechos das músicas O Abre Alas, de Chiquinha Gonzaga, interpretada por Dicinha e Linda Batista, Atraente, também de Chiquinha Gonzaga, tocada pelo grupo Choronas, Cortando o Caminho, de Laís de Assis, Chique Chique e Cibito Baleado, da banda Cumado e Fulozinha, Paralisa, de MC Loma, Dia Santo, de Jan da Silva e Izar, Só da Tu, de Rafaela Santos, Feira de Mangaio, de Glória Gadelha e Sivuca, e Dragão, de Karina Bar. Na vinheta, usamos o trecho da música Cantiga Brava, de Geraldo Vandré. Este programa e produções da Rádio Alep podem ser acessadas pelo site www.alep.pe.gov.br e nas plataformas de podcast Spotify, Deezer, Amazon Music e outras. Sagas Pernambucanas, a história de Pernambuco como você nunca ouviu.